Fala rapaziada, como é que vocês estão? Hoje a gente vai aprender inglês com Batman. Olha só que seriado maneiro, esse aqui é do videogame, né, cara? A gente tem o Arkham Asylum, Arkham City e o Arkham Knight. Isso é o Prime do videogame e hoje a gente vai pegar o melhor deles, o último jogo da série e aprender inglês. Então se prepara, lembra-se que eu vou tocar aqui a cena do jogo escondendo algumas palavras, então presta muito atenção no negócio para ver se você consegue aí captar quais são as palavras que eles estão falando para você praticar o seu listening e daí a gente vai aprendendo inglês e aprendendo a como usar as estruturas que a gente vai ver no jogo. Bora lá então, sem mais delongas, vamos começar a aula. Any word from inside? Any word from inside. Olha só, então ele tá perguntando alguma notícia lá de dentro, né, cara? Alguma novidade. Literalmente falando, é tipo assim, alguma palavra lá de dentro, mas a gente entendeu que ele tá perguntando por alguma novidade, se houve alguma atualização no caso. Lembre-se que any é uma palavra que significa várias coisas no português, né? Ela tem vários trabalhos aí no inglês. Então ela pode ser alguma, qualquer, nenhuma, depende muito do contexto. Nesse caso específico, ele aparece, né, a palavra any aparece em uma pergunta para perguntar se existe alguma informação. Daí a galera muito me pergunta, né, cara? Tá, mas quando que eu uso o N? O N a gente pode usar em perguntas, é muito comum usar ele em perguntas. Normalmente vem o N mais o substantivo, tipo, por exemplo, assim, do you have any money? Ou então, is there any food left? Isso daqui é muito importante. Presta atenção nesse left, porque a gente vai ver ele daqui a pouco. Ué, André, left não era esquerda? Não é esquerda, somente esquerda. É também, mas tem outros usos, ó. Tem alguma comida sobrando, tá aí o uso do left. Mas então você percebe que o N tá fazendo esse papel aqui, ó, do alguma. Então ele é muito comum. E daí ele também é visto muito em frase negativa. Olha só, I don't have any time. Então, eu não tenho nenhum tempo. Ó, perceba que aqui agora o negócio aqui tá negativo. There isn't any hope now. Ou seja, não há nenhuma esperança agora. E ele também tem um outro sentido, que é esse sentido de qualquer coisa. Qualquer um. Ó, às vezes, any significa essa ideia de qualquer. You can choose any weapon. Ou seja, você pode escolher qualquer arma, qualquer uma delas. Tem lá 10 opções, escolhe uma aí. Call me anytime, me ligue a qualquer hora. Beleza, agora a gente já tá dominando essa palavra, any, e eu vejo muito essa palavra em vários contextos, música, filme, etc. Vamos continuar a aula. Any word from inside? Nothing. Uma outra palavra que me perguntam muito é esse dito cujo do nothing. Ó, perceba a pronúncia. A gente vai colocar a língua entre os dentes e dar essa assoprada, né? Ó, nothing. Então tem que colocar essa língua entre os dentes e assoprar, beleza? Que significa nada. É uma palavra negativa por si só. Ou seja, ela não será usada no contexto com o not. Essa é a parada que a galera mais acontece erro, inclusive de, cara, nativo americano, nativo britânico, a galera erra muito nisso, que é usar uma frase negativa junto com o nothing. Toma cuidado com isso, beleza? Então é incorreto a gente falar I don't have nothing. A gente chama isso de double negative. Então o certo seria a gente falar I have nothing. Perceba que aqui a minha frase está positiva, beleza? Olha só a estrutura. Então, nothing seria uma ideia de not mais anything. Uma comparação só para vocês terem uma noção, quando que eu uso o nothing, quando que eu uso o anything. Lembra que eu falei que o any é usada mais em contextos de negativo? Então, ó, dá uma olhada. I don't know anything. Você concorda comigo que isso aqui tá no negativo, ó? I don't know anything. Agora, olha essa daqui, ó. I know nothing. Opa, aqui tá no positivo, porém com uma ideia de negativo. Esse é o papel do nothing. Detalhe, essas duas frases aqui têm basicamente o mesmo sentido, tá? Tem o mesmo significado. O anything costuma aparecer com verbos negativos, né, cara? A gente já viu ali, né, com don't, doesn't, etc, esses auxiliares negativos. Já o nothing deixa a frase negativa por si só. Ele mesmo negativa a tua frase. Sacou? Vamos dar mais uns exemplos aqui com o nothing, porque ele é a nossa estrela do momento. There is nothing here, ou seja, não há nada aqui. Nothing can stop him now. Nada pode pará-lo agora. E I said nothing. I said nothing.
Então, eu não disse nada. Por isso que a gente fala, você não pode falar é perigoso, mas seria errado, inadequado você falar I didn't say nothing. I didn't say nothing. Não, a gente normalmente fala I said nothing. Beleza? Vamos continuar a aula. Pausa na aula só para avisar você que se você quiser se tornar o meu aluno e apoiar aqui o projeto, você entra aqui no link da descrição do English Quest, se junta aí à nossa comunidade com aulas de gramática, aula, exercício, aula de pronúncia, aula de conversação, um monte de coisa. Todas as aulas de videogames aqui que a gente já fez aqui, porque nem todas estão disponíveis no YouTube, e também aulas com música. Cara, é muito massa, a comunidade do English Quest tá crescendo, tô adorando esse projeto, tá muito maneiro. Então, fim do recado é isso. Se você quiser, se você tiver interesse, entra aqui no site, lê lá o nosso site para mais informações, ou então entre em contato comigo em qualquer pergunta, beleza? Vamos continuar para a aula. Any word from inside? Nothing. We think there's a skeleton crew left in there, but they're not responding and the facility's locked down. A skeleton crew left in there. Olha aqui aquela palavrinha que eu falei pra gente prestar atenção, que é o left. O left, muita gente acha que ele significa só esquerda, né? Então você tem left, esquerda, right, direita. Mas não, ele tem vários usos. Eu coloquei alguns deles aqui, ó, alguns deles para você dar uma olhadinha. Ó, left. Primeiramente, essa ideia de restante, a sobra, o sobrando. E daí a gente também tem o left como o passado do verbo leave, que é deixar. E daí a gente tem também, claro, o left de esquerda. Dá uma olhada nos usos, né? Desses usos ali que eu coloquei aqui para vocês. Ó, os principais usos de left. Então a gente tem o primeiro uso, restante, sobrando, né? Ó, there is only one bullet left. Ou seja, só tá sobrando uma bala. Bala de piu, piu, piu. Ó, do we have any food left? Ou seja, ainda temos alguma comida sobrando? Ainda tem comida sobrando? Ó. Do we have any food left? E nobody was left alive. Então, ó, ninguém foi deixado vivo. Normalmente no videogame, né, cara, eles falam nobody was left alive. Ou seja, ninguém foi deixado vivo. Então, ninguém sobrou, entendeu? Olha só agora o segundo exemplo, que é o passado do verbo leave, que é deixar, ou então ir embora. Ó, Batman left the building. Ou seja, o Batman deixou o prédio. Ele saiu do prédio fisicamente, ó. She left her phone at home. Ou seja, ela deixou o celular em casa. They left an hour ago. Eles foram embora, eles deixaram aqui aonde é que eles estavam uma hora atrás. E daí, claro, a gente tem o left de esquerda, que é o oposto de right, direita. Turn left, ou então the hospital is on your left. E daí aqui a gente já está usando a preposição esquerda. Ah, tem uma observaçãozinha que eu deixei aqui, ó, no final, que eu acho bem interessante. Tem uma palavra que tem left nela, ó, que é o leftovers. Eu ouvia muito isso quando eu morei na gringa, cara, e a palavra leftover vem meio dessa ideia de sobra, de resto, entendeu? I ate the leftovers from yesterday. Eu comi as sobras de ontem. Isso acontece muito aqui em casa. Sobra pizza, quem come? Eu adoro os leftovers da pizza, entendeu? Aquela fatiazinha de manhã. Vocês estão ligados, né? Do you want some leftovers? Você quer um pouco das sobras? Tipo, sobrou ali sei lá, arroz, feijão, uma marmitinha. Do you want some leftovers? Ó, there are no leftovers in the fridge. Ou seja, não tem sobras, não sobrou nada, não sobrou comida na geladeira. Eu sei que a palavra sobras tem um peso às vezes meio diferente, mas essa palavra leftover é muito usada no inglês, cara. Uma diferença rápida, então só pra gente recapitular tudo. Left, algo que sobrou, leftovers, as sobras, né? A comida. Só pra gente entender a diferença de left e leftovers. Leftovers é bem específico, é muito usado nessa questão de comida. Beleza? Vamos continuar então com a aula. Nothing. We think there's a skeleton crew left in there, but they're not responding and the facility's locked down. If they're still alive, I'll find them. They should be able to tell us what Scarecrow's up to. Se você chegou até aqui, você tava achando que ia ser facinho, né? Mas essa daqui já foi um pouquinho mais punk de pegar. Fala aí, fala real. If they are still alive, I'll find them. Olha essa parada. E outra, Scarecrow's up
to? Qual que é essa ideia de what Scarecrow's up to? Vamos ver essas duas estruturas, porque eu tirei aí as duas estruturas do vídeo, né, cara? Bom, a primeira delas, if they are still alive, I'll find them. Isso é uma first conditional, que é usada para falar sobre possibilidades reais do futuro, ou então algo que pode acontecer se uma condição acontecer. E que, cara, eu não entendi nada que você acabou de falar aí, André. O que eu tô falando é o seguinte, se eles ainda estiverem vivos, eu vou encontrar eles. Então a gente tem uma condição e o que vai acontecer. Como que faz essa estrutura? A gente primeiro usa a palavra if, que significa se. Então daí a gente usa essa estrutura do present simple, uma vírgulazinha, e daí o verbo auxiliar, o modal will, mais o verbo que vai com ele. Vamos ver essa estrutura que eu acabei de passar para vocês. Aqui é bem bonitinha, organizadinha para vocês verem em exemplos, ó. If, tá aqui o meu if, tá aqui junto, né? E a primeira parte da estrutura. Batman calls, isso aqui está no present simple. If Batman calls, o vírgula, não pode esquecer dessa vírgula. Às vezes os meus alunos esquecem da vírgula, cara. Não vamos esquecer da vírgula. Vamos fazer bonitinho aqui, ó. A vírgulazinha, tá aqui a vírgula, beleza? E daí a gente tem o verbo will mais o verbo padrão junto com ele, ó. Tá aqui o will mais o verbo answer. Então, if Batman calls, I'll answer. Se o Batman ligar, eu vou responder. Você concorda comigo que é uma condição se ele vai ligar ou não? Tipo, se acontecer essa condição, ou seja, se ele ligar, eu vou responder. A gente está falando aí de uma possibilidade ou algo de que vai acontecer no futuro. If we hurry, we'll catch him. Ou seja, se nós nos apressarmos, nós vamos pegá-lo. If they survive, they'll tell us everything. Se eles sobreviverem, eles vão nos contar tudo. Beleza? Essa é a first conditional. Se você está assistindo aí do curso English Quest, então você pode perguntar assim, ó, first conditional, perguntar, eu digo, pesquisar aí na plataforma e daí vai estar o resultado ali, uma aula completona, com negativo, interrogativo e tudo mais, beleza? Ou então você pode só pesquisar present simple e você vai encontrar também bastante material aí no English Quest. Vamos continuar então, porque lembra que tinha duas coisas, o Scarecrow's up to, então a gente pode falar agora sobre essa ideia de up to, to be up to, estar acima do que... Não, calma. Isso é uma expressão no inglês. É uma expressão que significa, tipo, o que ele tá planejando, aprontando, entendeu? Fazendo algo meio suspeito, entendeu? Olha só. O que o Scarecrow está aprontando, ó. What Scarecrow's up to. A estrutura é bem essa. A gente usa o to be, is, are, am, junto com a preposição up e o to. Olha só. The Joker is up to something. Ou seja, o Coringa está aprontando alguma coisa. I know what they are up to. Eu sei o que eles estão planejando. Eu sei o que eles estão aprontando. What are you up to? O que você está fazendo? O que você está aprontando? Você percebe que esse up to tá dando uma ideia suspeita. Tipo, esses caras aí estão planejando alguma coisa diferente. Up to. Beleza? Vamos continuar com a aula. If they're still alive, I'll find them. They should be able to tell us what Scarecrow's up to. What the hell? Come on, let's go! Come on, move! 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 Take cover! Time to die, old man. In death, he has nothing left to fear. Has nothing left to fear. Olha só a nossa aula se juntando. Até parece que alguém planejou essa aula. Que interessante, né? Olha só, aqui, eu lembro que eu falei pra vocês que o nothing é utilizado numa frase positiva, e daí ele meio que dá uma ideia de negação na frase. É aqui, ó. Então, na morte, ele não tem mais nada a temer. Só que aqui no português, ó, a gente tem o não. Mas no inglês, esse não tá meio que embutido aqui, ó, no nothing.
beleza? Então a gente sempre usa o nothing com uma frase positiva. E olha o left aqui, ó. Ele não sobra mais medo, não sobra mais nada pra ele temer, entendeu? O left aqui tá fazendo aquele papel de sobrar. A ideia da frase é que na morte ele não tem, né, mais nada pra temer. Olha só que interessante, eu puxei isso daqui pra gente ver uma estrutura que é bem comum de acontecer no inglês, cara. É o nothing left mais o infinitive, que é o to mais o teu verbito. Olha aqui, ó, a gente usa essa estrutura para dizer que não resta mais nada a fazer, sentir, perder, etc. Qual for o seu verbo. Nossa, André, eu não entendi. Calma, relax, vamos ver os exemplos, porque os exemplos dão uma... Abre assim, ó, o teu olho e você fala, wow! Vamos dar uma olhada aqui, ó. I have nothing left to lose. Olha aqui, ó, o to lose tá no infinitivo. To mais o teu verbito. Olha aqui, ó. Eu não tenho mais nada a perder. Então aqui a gente tem o verbo perder que tá fazendo essa ideia de to lose. Então é o nothing left mais to verbo. She has nothing left to say. Então ela não tem mais nada para dizer. I have nothing left to eat. Então eu não tenho mais nada para comer. E Batman has nothing left to hide. Ou seja, o Batman não tem mais nada para esconder. Sacou essa estrutura? Cara, essa estrutura é muito massa e eu tenho certeza que você vai usar ela ou então vai encontrar ela, vai ouvir, vai ler, etc. Então, se liga aí nas estruturas que eu tô passando, que essas dicas são de ouro. Vamos continuar na aula. Friend of yours? Stay here, and I'll go find out. I'll go find out. Olha que interessante. Find é o verbo encontrar. Out é uma preposição que indica fora. Quando eles estão separados, é esse daqui o sentido deles. Find, encontrar. Out, fora. Mas só que quando a gente junta esses danadinhos, dá uma ideia de descobrir ou entender. Ou seja, quando você junta um verbo, que é o find, mais uma preposição out e muda o sentido do verbo, então ele é um phrasal verb. Nossa, André, o que é um phrasal verb? Um phrasal verb é isso. É a junção de duas ou mais palavras para mudar o sentido de verbo e criar, vamos dizer assim, né? Criar um verbo novo. Então, find, encontrar. Find out significa descobrir ou então entender algo. Dá uma olhada aqui nos meus exemplos, ó. We need to find out the truth. Ou seja, nós precisamos descobrir a verdade. Batman found out who the killer was. Então o Batman descobriu quem era o assassino. I just found out about the attack. Ou seja, eu acabei de descobrir sobre o ataque. Ó. Descobrir a verdade, entender a verdade. Entenderam? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando que todo esse PDF aqui que eu usei para dar aula fica disponível lá no nosso material, no nosso grupo do WhatsApp. Inclusive, tá rolando agora atividades diárias no nosso grupo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o link para você acessar lá a nossa comunidade e trocar uma ideia em inglês com a gente, bater um papo comigo se você quiser. Enfim, para ter esse suporte aí, né, cara, se inserir numa comunidade, trocar ideia, eu acho isso muito massa e agrega muito para quando a gente tá aprendendo inglês. Agora vem a parte do vídeo que eu vou tocar essa cena de novo para vocês assistirem, só que daí escondendo legenda, escondendo tradução, escondendo tudo. Somente no áudio. Vê se você consegue entender a cena agora, beleza? Muito obrigado pela aula, rapaziada. Espero que vocês tenham uma excelente semana e bons estudos. Até a próxima. See you! Any word from inside? Nothing. We think there's a skeleton crew left in there, but they're not responding and the facility's locked down. If they're still alive, I'll find them. They should be able to tell us what Scarecrow's up to. What the hell? Come on, let's go! Come on, move! 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 Take cover! Time to die, old man.
Friend of yours? Stay here, and I'll go find out.